Oi, Sabonita! Que bom encontrar você por aqui. Antes de irmos para a aula, eu preciso te deixar por dentro do que vai acontecer durante a semana. Bom, esse evento será diferente dos anteriores. Durante a Maratona do Bolo Lucrativo, além das aulas complementares, liberação de material de apoio, dentre outras coisas, ainda teremos sorteio de vários prêmios e muitas surpresas. Então, para que você aproveite ao máximo tudo que eu preparei para você com tanto carinho, é importante você ficar atenta às informações que eu vou te passar agora. Então vamos lá! Eu criei alguns canais de comunicação para ficar mais pertinho de você. Teremos uma comunidade secreta no Facebook, onde eu e minha equipe vamos responder às suas dúvidas sobre o evento e interagir com você. O outro canal de comunicação é o grupo VIP do WhatsApp. Pelo grupo VIP, você vai receber todos os acessos, material de apoio, aviso, dentre outras coisas. Inclusive, para participar dos sorteios, você precisa estar dentro de um desses grupos, ok? E falando em sorteio, eles vão acontecer durante as aulas complementares, ou seja, durante as lives que vão acontecer às 19h30 no Instagram. E além do sorteio nas aulas, eu vou trazer outras surpresas durante a semana. Então se prepare, porque tudo vai ser maravilhoso e preparado com muito carinho para você. E como você vai entrar nesses canais e ter acesso a tudo isso? Bom, é no final dessa aula que eu te explico tudinho. Então fique até o final e aproveite ao máximo. Bora para a aula! Seja muito bem-vinda à primeira aula da Maratona do Bolo Lucrativo. Eu sou a Fê, fundadora da Fê Gourmet Doceria e Fê Gourmet Academy. E estou muito feliz de ter você aqui comigo nessa maratona. É um prazer enorme te ter aqui. O meu intuito nessa semana é mostrar que você pode viver da confeitaria trabalhando em casa, faturando mais de R$3.000 por mês. Vou te mostrar que isso é totalmente possível, mesmo que você nunca tenha assado um bolo na vida ou mesmo que você esteja a ponto de desistir da confeitaria por não ter sucesso até hoje. E se esse é seu caso, não desista, porque nessa semana você vai encontrar forças para seguir em frente e conquistar os seus sonhos. Eu já era microempresária, só que eu não divulgava as minhas coisas, não tinha Instagram, eu fazia trufa, bolo de pote, coisas fáceis, né? Acho que eu fiquei uns 6 anos vendendo assim. Acomodei, né? Porque eram coisas fáceis de fazer, né? Eu não fazia conta, né? Não anotava as coisas, né? Sabia ali que por semana eu conseguia tirar, por exemplo, R$500, R$600 por semana, às vezes mais, mas não anotava. Veio a pandemia, me paralisou. Eu parei, eu fiquei sem fazer praticamente nada, né, na pandemia. Eu comecei com os bolos vulcão. No primeiro mês eu não fiz as contas de quanto eu ganhei, de quanto eu faturei. Mas hoje, os meses mais ruins, eu ganhei R$5.000. No Natal eu vendi R$10.000. Foi a realização de um sonho, né, Fê? Para quem estava tão desmotivada, estava só chorando. O ano que vem, se Deus quiser, eu tô construindo minha cozinha nova, né? Na minha casa nova que a gente está construindo. Desde que eu comecei lá em setembro, eu não parei. As mensagens e as ligações não param. Durante a Maratona do Bolo Lucrativo, eu vou te mostrar passo a passo para alcançar a sua liberdade financeira, para que você possa se tornar uma mulher independente e conquistar uma vida melhor para você e sua família. Muita gente acredita que vender bolos todos os dias é algo impossível. Muitos pensam que impossível é faturar mais de R$3.000 com a confeitaria trabalhando em casa. Mas hoje, além de provar que isso é totalmente real, eu vou te mostrar que você que está aqui me ouvindo pode ter esses resultados mais rápido do que posso imaginar. Durante a maratona, eu vou te apresentar o Bolo Vulcão Gourmet. Ele é o campeão de vendas aqui da minha cozinha. E falando nisso, eu já vou adiantar que foi esse bolo que salvou a minha cozinha na quarentena. Bom, eu vou fazer uma continha para você entender como é possível faturar mais de R$3.000 vendendo Bolo Vulcão Gourmet. Vamos supor que você venda, em média, 12 bolos por semana, com um valor médio de R$70 cada bolo. 12 bolos vezes R$70 somam um valor total de R$840 por semana. R$840 multiplicados pelas 4 semanas do mês, temos R$3.360. Se você aumentar a quantidade de bolos vendidos, esse valor poderá ser muito maior. Fê, mas se eu não tenho clientes ainda, como que eu vou vender 12 bolos por semana?
Nessa maratona, eu vou te mostrar que você pode vender muito mais que isso. Para quem não vendia bolo, né? Hoje eu tenho aí em média, assim, eu vendo 38 bolos por semana. Quando eu vejo, assim, que em uma semana eu tô ganhando o que eu ganhava praticamente em 1 mês e meio de trabalho, de onde eu vim, hoje eu ganho em uma semana vendendo bolos. Em uma semana normal, recebo em média 60 encomendas só desse bolo. Nas semanas mais movimentadas, esse número é muito maior. Eu já cheguei a fazer 36 bolos em apenas um dia nessa cozinha. E você pode pensar que eu moro em uma cidade grande ou que eu tenho uma loja para vender tantos bolos assim, mas não. Eu moro em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais e eu não tenho uma loja com porta aberta ao público. Tudo que você viu são encomendas que eu recebo todos os dias aqui na minha cozinha. E por que eu resolvi ensinar os segredos do meu negócio para mulheres em todo o mundo? Bom, eu sou confeiteira há mais de 6 anos. Desde 2020, muita coisa mudou por causa da pandemia. Assim como todo mundo, eu também estou enfrentando as mudanças ocasionadas pela pandemia. Mas eu posso dizer com toda certeza, o meu bolo Vulcão Gourmet, além de manter a minha cozinha funcionando normalmente durante a quarentena, ainda aumentou meu faturamento. E de onde surgiu esse bolo? Quem me conhece há algum tempo sabe que desde pequena eu sempre amei a cozinha, mas nunca havia passado sequer pela minha cabeça que um dia eu viveria dela. Eu casei nova e desde que me casei eu sempre trabalhei em comércio. Quando meus filhos nasceram, eu tenho 2 filhos, o Otávio e a Laila, eu saí do meu trabalho para cuidar deles. O que eu ganhava trabalhando fora era quase a conta de pagar uma babá. Então, eu e meu marido vimos que era melhor eu ficar em casa para cuidar deles. Na época que eu fiquei em casa, meu esposo exercia um cargo de confiança na empresa que ele trabalhava, portanto, ele tinha um salário muito bom e graças a Deus ele conseguiu nos manter por todo o tempo que eu fiquei em casa. E eu era muito grata por poder cuidar dos meus filhos e pelo meu marido sustentar a nossa casa. Mas só quem depende do dinheiro dos outros sabe o quão difícil é viver nessa condição. Quando meu filho mais velho completou 10 anos de idade, eu voltei a trabalhar no comércio como vendedora em uma loja que vendia livros e CDs. O engraçado é que eu poderia ter começado na confeitaria quando eu estava em casa cuidando dos meus filhos. Mas como eu já disse, eu nunca havia pensado em viver da confeitaria. Nunca me imaginei fazendo bolos para vender. E foi em um dos aniversários do meu filho que a confeitaria surgiu na minha vida. Me deu muita vontade de comer um bolo que eu tinha visto. Na minha cidade não tinha esse bolo e eu não tinha condições de ir buscar fora. Foi aí que eu resolvi me aventurar. Você já pode imaginar, né? De aparência, o bolo não ficou nada parecido com o que eu tinha visto. Ficou muito feio, mas o sabor ficou maravilhoso. Uma das minhas amigas ficou apaixonada pelo bolo, foi aí que apareceu a minha primeira encomenda. Eu relutei muito com essa minha amiga para não fazer esse bolo, mas eu acabei aceitando o pedido dela. E depois que eu fiz esse primeiro bolo, outras amigas começaram a me fazer mais encomendas. Foi aí que o meu negócio começou. Os meus bolos não eram bonitos, mas eram muito saborosos. E a cada pedido que eu entregava, mais encomendas chegavam. O negócio começou a dar certo. Eu chegava do trabalho todos os dias e corria para a cozinha para fazer os meus bolos e doces. Quando meu marido começou a ver que o negócio estava funcionando e eu estava trabalhando muito, até ele começou a me ajudar. Ele chegava do trabalho, ficava comigo na cozinha até umas 9 horas da noite, praticamente todos os dias. No outro dia cedo, eu levava as encomendas para entregar na loja que eu trabalhava. Meu patrão nunca se importou que eu fizesse minhas entregas lá. Mas um dia eu vi que estava atendendo mais clientes dos bolos do que os clientes da loja. Foi aí que eu pensei em sair do meu trabalho. Foi uma luta interna muito grande, pois eu amava fazer bolo, mas tinha medo de abandonar o meu emprego formal e perder o meu dinheiro que era garantido. Mesmo assim, eu resolvi sair da loja e viver da confeitaria. Foi muito difícil começar. Eu tive muitas dificuldades, mas a vontade de fazer o que eu realmente amo me deu forças para prosseguir.
Eu comecei a investir em conhecimento, fiz cursos e comecei a estudar muito sobre a composição dos alimentos, sobre venda, sobre precificação. Inclusive, não foi muito fácil estudar sobre precificação. Não sei se acontece com você, mas a maioria de nós, confeiteiras, detestamos ter que fazer contas ou lidar com planilhas. A gente gosta mesmo é de estar na cozinha. Então, para não ficar presa ao serviço chato daquele monte de planilhas horrorosas, eu criei a minha própria fórmula de precificação e deu certo. Comecei a vender muito e ter lucro de verdade. Eu comecei a vender tanto bolo que meu marido, que tinha um excelente salário, pediu conta da empresa e veio trabalhar comigo. E falando no meu marido, ele foi o primeiro a pensar na criação do bolo Vulcão Gourmet. E como que ele teve essa ideia? Nós tínhamos um grande problema na nossa cozinha. Sempre perdíamos venda de bolos que eram pedidos de última hora. Eu acho que faz parte da cultura dos brasileiros deixar as coisas para resolver de última hora. Não sei se na sua cidade é assim, mas aqui acontece muito isso. E como eu não trabalho com pronta entrega, sempre perdia muita venda. Não dá para fazer um bolo festivo mais sofisticado para entregar tão rapidamente. A maioria dos meus bolos festivos gastam pelo menos 2 dias de preparo. Na época que o bolo Vulcão começou a fazer o sucesso, começamos a pensar na possibilidade de oferecer esse tipo de bolo a essas pessoas que faziam pedidos de última hora. Pois o Vulcão é um bolo que poderíamos preparar em pouquíssimo tempo. Seria uma opção para não deixar nossos clientes sem nada. Mas meu marido não se conformava em fazer um bolo Vulcão simples, como os que todo mundo fazia. Foi aí que ele teve uma ideia. Ele disse: meu bem, que tal a gente fazer um bolo Vulcão Gourmet de verdade? Para ele não tinha graça produzir um bolo que tivesse só uma cobertura simples. E foi aí que tivemos a ideia de fazer um vulcão super diferenciado, que pudesse substituir um bolo festivo. Vou te mostrar o primeiro bolo Vulcão Gourmet que saiu nessa cozinha. Essa foto faz parte do primeiro lote da produção dos nossos vulcões. Esse bolo vulcão da foto não tem nada a ver com o vulcão que produzimos hoje. O que fazemos hoje está muito mais sofisticado. Porém, mesmo com toda essa simplicidade, começou a chegar muitas encomendas. E eu fiquei com medo do bolo Vulcão Gourmet atrapalhar as minhas vendas do bolo festivo e por isso não queria investir nele. Mas não teve jeito, o nosso Vulcão Gourmet caiu nas graças dos nossos clientes e os pedidos começaram a chegar. A verdade é que eu ainda não tinha parado para pensar no quanto era mais lucrativo vender o vulcão. Sentei com meu esposo, fizemos umas contas, era surreal a diferença de lucro comparado aos bolos festivos. Depois de ter feito essas contas, começou a fazer muito sentido para mim a produção do Vulcão Gourmet. Enquanto eu gastava de 2 a 3 dias para fazer todas as etapas e finalizar um bolo festivo, eu gastava menos de 2 horas para fazer meia dúzia de bolos vulcões. Então resolvi investir. Comecei a abusar das combinações de sabores e foi aí que veio uma tempestade de encomendas. Meu Instagram da doceria bombou, em pouco tempo eu ganhei mais 10 mil seguidores só por causa da criação e divulgação desse bolo. Mas como nem tudo são flores, junto com as encomendas vieram alguns problemas. Como eu disse, eu comecei a oferecer uma grande variedade de sabores, porém essas combinações nem sempre davam certo. Os bolos quebravam, ficavam tortos e até despencavam. Quem já trabalha com a confeitaria sabe que não há nada mais desesperador para uma confeiteira que entregar um bolo e ele desmoronar. Por causa desses problemas, eu tinha 2 opções. Primeiro, trabalhava com apenas os sabores tradicionais, ou seja, o que eu já tinha alguma receita e com isso perderia muitas vendas. Ou dava um jeito de descobrir outra forma de fazer dar certo. É claro que eu optei pela segunda opção. Como eu já tinha estudado muito sobre composição de ingredientes e substituições, eu usei este conhecimento para escolher a massa certa para cada tipo de recheio e cobertura. Mas isso ainda não foi o suficiente. Eu percebi que os recheios que eu comecei a usar eram muito pesados e alguns tipos de massa não suportavam eles. As massas quebravam do mesmo jeito. Então, eu vi que cada tipo de recheio exigia um corte diferente nas massas e foi isso que mudou o jogo.
Assim, criamos o meu menu com inúmeros sabores. Isso fez tanto sucesso que o meu marido e eu tivemos que adaptar a nossa cozinha para receber tantas encomendas. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa maravilhosa. Os meus clientes que antes pediam bolos apenas em datas especiais, começaram a pedir bolos com muito mais frequência. Eles pediam como sobremesa e cafés da tarde, reuniões de família, reuniões de escritório, pediam para comemorar aniversário de amigos e Dia das Mães e outros tipos de comemorações. Hoje oferecemos mais de 20 sabores diferentes, o que faz com que eu consiga agradar a todos os gostos e fazer também com que os meus clientes comprem com mais frequência, pois eles sempre querem experimentar esses novos sabores. E se você está curiosa para saber se a venda do Vulcão atrapalhou as vendas do bolo festivo, a resposta é não. Pelo contrário, com as vendas dos bolos Vulcões, eu ganhei muito mais clientes. Esses novos clientes, quando precisavam de um bolo mais sofisticado, como para festas temáticas, casamento, batizados, por exemplo, acabavam me encomendando os bolos festivos. Ou seja, o bolo Vulcão Gourmet, além de aumentar o meu faturamento de forma exponencial, ele ainda triplicou a minha carteira de clientes. Outra coisa muito legal que aconteceu é que eu descobri que havia um público gigante que, por não ter condições de pagar por um bolo gourmet festivo, passavam vontade de experimentar os meus produtos. Esse público começou a fazer o pedido do bolo Vulcão. Isso me deixou muito, mas muito feliz, pois essas pessoas puderam apreciar um bolo Vulcão Gourmet de verdade, com muito sabor e qualidade, por um preço que cabia no orçamento delas. O Vulcão Gourmet se tornou meu queridinho e também o queridinho dos meus clientes. Mas com tudo que estamos vivendo por causa da pandemia, eu posso dizer com todas as letras que, além dele ser o nosso queridinho por aqui, ele também salvou a minha cozinha na quarentena. Na grande maioria dos estados e cidades brasileiras foram proibidos todos os tipos de festas. Por causa disso, nós confeiteiras acabamos sofrendo com os famosos cancelamentos. Quem trabalhava apenas com bolo festivo teve que se reinventar. E infelizmente, quem não conseguiu se adequar a este momento teve grandes prejuízos. Mas enquanto a maioria das pessoas estavam reclamando por não conseguirem fazer vendas, no ano passado eu consegui montar a cozinha dos meus sonhos. Foi uma das maiores conquistas para mim. O interessante é que essa conquista aconteceu em tempos de crise e eu devo isso ao bolo Vulcão Gourmet. Eu agradeço muito a Deus por termos criado um produto assim na nossa cozinha. Acredito que se não tivéssemos criado esse bolo, eu também poderia estar sofrendo com a crise. Eu sei que existem muitas mulheres desesperadas precisando mudar a sua situação financeira. E é por isso que nessa semana eu vou te mostrar quais são os fundamentos desse bolo. Quero que você consiga, assim como eu, vender todos os dias, aumentar o faturamento do seu negócio e conquistar sua independência e uma vida melhor. Na aula de hoje, meu intuito é provar que você que está aqui me ouvindo pode conquistar de vez a sua independência muito mais rápido do que imagina. E eu sugiro que você pegue caderno e caneta para começar a anotar tudo que eu vou falar de agora para frente, ok? Bom, a melhor maneira que eu encontrei para te mostrar o caminho do sucesso na confeitaria foi mostrar exatamente o que eu fiz para chegar até aqui. O que eu quero trazer para você nessa aula não é baseado em achismo ou teorias, mas sim na minha experiência como uma mulher que por muitos anos viveu dependendo do marido, mas consegui montar um negócio de sucesso começando do absoluto zero. E como nessa maratona você vai aprender a viver da confeitaria através das vendas do bolo Vulcão Gourmet, você precisa aprender sobre os fundamentos deste bolo. Por isso, eu trouxe 4 pontos importantíssimos que você deve saber sobre ele. E o 4º ponto é o mais importante de todos. Então vamos lá! O primeiro ponto é saber que a venda de um bolo Vulcão Gourmet é diferente de outros tipos de bolo. Na confeitaria, temos algumas linhas para trabalhar.
Temos as mais sofisticadas, como bolos para casamentos, debutantes, etc. Temos a linha de bolos festivos mais tradicionais, como bolo de aniversário, em chantininho, espatulado, dentre outros. E temos os caseirinhos, que são aqueles bolos de vó, ou até mesmo aquele bolo vulcão tradicional. Já o nosso bolo vulcão gourmet não se encaixa em nenhuma dessas linhas, pois ele não é simples como um bolo caseirinho e não é tão sofisticado quanto um bolo festivo. E é aí que eu digo que a venda dele é diferente. Quem oferece só bolos festivos perde muitas vendas de pedidos de última hora. Existem bolos que levarão 3 dias para serem finalizados. E é aqui que o bolo vulcão gourmet tem uma super vantagem. Com a minha técnica de escala desse bolo, consigo finalizar um vulcão gourmet em menos de 30 minutos. Desde a preparação de recheios e decoração. Como eu disse, ele também não é um bolo simples. Por isso, muitas pessoas fazem pedidos deles para substituir um bolo festivo. Por causa disso, eu vendo esse bolo todos os dias, pois recebo tanto encomendas antecipadas quanto encomendas feitas de última hora. Sem falar que o bolo vulcão gourmet ainda pode ser vendido em pedaços, que é uma opção a mais para você aumentar sua cartela de clientes. Pois ele é tão maravilhoso, tão viciante, que quem come uma vez sempre volta a comprar mais. Mas tem algo que você precisa ter muita atenção sobre a venda dele. As pessoas que consomem esse bolo nem sempre estão procurando por ele. Por isso, é necessário provocar desejo nesse público. Veja, eu vendo esse bolo tanto para quem chegou no meu Insta só para ver um bolo festivo, quanto para quem estava apenas rolando o feed ali, sem pretensão alguma de comprar. E vendo também para quem precisava de um bolo festivo, mas esqueceu de encomendar. Em todas essas situações, não havia procura pelo vulcão, mas meus clientes acabam comprando por um único motivo. Eu provoco em todas essas pessoas o desejo pelo meu bolo vulcão gourmet. Saber provocar desejo nos seus clientes é essencial para vender esse bolo. O segundo ponto importante é sobre lucratividade versus investimento. O investimento é realmente muito mais baixo e o lucro altíssimo. Muitas das minhas seguidoras e até mesmo alunas pensam que para elas terem sucesso na confeitaria, elas precisam comprar a melhor batedeira, o melhor forno, ter 1 milhão de utensílios, mas isso não é verdade. Para fazer o bolo vulcão, você pode começar com qualquer batedeira que você tiver na sua casa. Você também pode assar as massas no forno simples aí do seu fogão. Sem falar que os ingredientes para fazer esse bolo são tão simples, fáceis de encontrar aí na sua cidade. O investimento é realmente baixo e o lucro que ele oferece é enorme. Pode variar de 100% até 160%. Mas você precisa estar atenta a uma coisa: saber precificar os seus bolos é de extrema importância. O valor dos meus vulcões variam de 70 a 120 reais. Isso é devido às variações de sabores. Um sabor vai custar mais do que o outro. Por isso, é muito importante que você saiba precificar corretamente os seus bolos para que você aproveite toda essa margem de lucro. O terceiro ponto que eu quero trazer é a produção. Eu acredito que toda confeiteira tem um bolo preferido. Sempre tem aquele que a gente ama fazer e aquele que a gente não gosta tanto. Por causa, às vezes, do grau de dificuldade. Quem nunca passou por um perrengue com um chantilly? Ou teve dificuldade de estruturar um bolo festivo? Ou dificuldade de fazer aqueles acabamentos perfeitos, não é verdade? Existem bolos que são realmente chatos de fazer, mas esse não é o caso do nosso vulcão. A produção dele é simples, fácil, totalmente escalável. E o que eu quero te dizer com escalável? Isso significa que você consegue produzir com maior quantidade sem aumentar os seus custos. O tempo que eu gasto para assar uma massa é o mesmo tempo para assar quantas couberem no meu forno. O tempo que eu gasto para fazer um brigadeiro para cobrir o bolo é o mesmo tempo que eu gasto para fazer o brigadeiro que irá cobrir meia dúzia de bolos. Uma produção escalável é aquela que você pode produzir muito sem aumentar o seu custo de produção. Isso tornará o seu bolo ainda mais rentável. Então,
Então, imagine você aí na cozinha da sua casa, produzindo sozinha, tranquilamente, pelo menos 10 bolos vulcões todos os dias. Eu estou falando 10 bolos, mas qualquer pessoa com planejamento correto vai conseguir produzir em média 20 vulcões gourmet por dia, mesmo sem a ajuda de outra pessoa. Bom, agora eu quero que você saiba que se eu cheguei até aqui, você também pode chegar. Mas preciso que você tenha consciência de que eu enfrentei diversas dificuldades e que você também provavelmente vai enfrentar. Mas fique tranquila, porque eu vou te mostrar como vencer essas dificuldades. E agora vem o quarto ponto. E na verdade, ele não tem nada a ver com o bolo vulcão, mas com você. E o que eu vou dizer agora pode parecer algo bobo, mas muitas pessoas não têm sucesso por desistirem no meio do caminho ou desistirem até mesmo antes de começarem. Então, me ouça. Você não pode parar de lutar quando as dificuldades baterem a sua porta. E aqui entra o acredita bonita. Eu sempre passei por dificuldades. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro nem para comprar os ingredientes. Eu não tinha batedeira, tive que pegar uma emprestada com a minha comadre. Não tive incentivo do meu esposo, embora meu marido nunca tivesse me impedido de começar. Ele me apoiou de verdade só quando ele viu que o meu negócio estava funcionando. Eu não tive tanto apoio como eu gostaria logo no início. Eu não sabia fazer bolos bonitos, meus bolos despencavam, eu perdia dinheiro, perdia minha alegria por não conseguir fazer um bolo perfeito. E só não perdi clientes porque os meus bolos eram muito gostosos. Mas eu desisti? É claro que não, eu acreditei. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui falando com você. Então, quando vierem as dificuldades, nada de desistir. Bora pra frente, acredita bonita, porque o sucesso está no caminho da persistência e ação. A ação é o que move a nossa vida. Eu não fiquei parada esperando as coisas caírem do céu e sempre coloquei a mão na massa. Independente das dificuldades, eu fui atrás de conhecimento, fiz cursos, estudei sobre composição dos ingredientes, tipos de massa. Eu não fiquei parada. Quanto mais você aprende, mais perto você estará dos seus sonhos. Uma das coisas que mudou o rumo da minha vida na confeitaria foi buscar conhecimento. E agora eu já quero te parabenizar por você estar aqui. Isso prova que você está adquirindo conhecimento, está buscando aprendizado e isso já te coloca à frente de milhares de pessoas. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. A Maratona do Bolo Lucrativo está só começando. Essa semana você vai aprender a fazer o bolo vulcão gourmet e todos os processos: massa, montagem, decoração. E na aula de amanhã você vai aprender a fazer uma massa de chocolate perfeita e eu vou te dar todas as dicas para você deixar essa massa totalmente fofinha e estruturada. E mais, eu vou te mostrar como lucrar de verdade com esse bolo. Eu ainda criei uma comunidade no Facebook para que você, durante essa semana, possa conversar e tirar todas as dúvidas comigo lá dentro. Para entrar na comunidade, é só você clicar no botão escrito Comunidade Exclusiva do Facebook e solicitar a sua entrada. Minha equipe vai aceitar a sua solicitação. Logo depois, é só me dar um oi lá na comunidade para a gente começar a interagir, para que eu consiga, de alguma forma, somar muito conhecimento na sua vida durante esses dias. A comunidade vai durar apenas uma semana, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas essa semana. Aqui embaixo vai ficar também um botão de acesso ao grupo VIP. Se você ainda não entrou no grupo VIP, faça isso, pois é por lá que vamos passar todos os avisos importantes dessa maratona. Lembra que eu te disse que esse evento é diferente dos anteriores? Eu precisei acrescentar essa parte aqui na aula para te dizer que é muito importante você estar aqui dentro da comunidade e dentro também dos grupos VIPs. Na comunidade, além de tirar todas as suas dúvidas, algumas aulas complementares poderão ser liberadas somente por lá. Como eu disse, eu vou fazer sorteios durante toda a semana. E como vai funcionar esses sorteios? Na live que vai acontecer hoje às 19h30, eu vou liberar dentro dos grupos VIP uma provinha. Você precisa responder essa provinha e acertar de 9 a 10 pontos.
Acertando essa pontuação, seu nome vai para a lista do sorteio. Então já entra agora no grupo VIP e esteja comigo hoje na live do Insta, para ficar por dentro de todos os detalhes do sorteio. E postar os materiais de apoio, que são os PDFs das aulas, e também aviso das aulas complementares, que serão feitas através de lives que acontecerão todos os dias às 19h30. Então, entre agora nesses canais e depois me conta lá na comunidade o que você achou dessa primeira aula e quais são as suas expectativas com essa maratona. Eu vou ficando por aqui ansiosa para saber o que você achou da aula de hoje. E se esse conteúdo foi importante para você, compartilhe. Vamos ajudar mais mulheres a se tornarem cada vez mais independentes e felizes através da confeitaria. Um grande beijo, sua bonita. A gente se vê na live que vai acontecer hoje às 19 horas.